Quem canta? Você já parou para pensar a primeira vez que você ouviu essa expressão? Quem te falou isso pela primeira vez? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi dita pela minha tia Jandira. A Jandira gostava muito de cantar. Ela cantava pela casa e, aliás, tinha uma voz muito bonita. Ela sempre dizia: quem canta. Ela gostava às vezes de cantar em inglês, mas aí o inglês é outro papo, né? A voz era bonita, agora o inglês é outra história. Então, você sabe que a primeira vez que pelo menos que se identificou, essa citação, isso aparece numa obra chamada Geórgica, de Virgílio, de 37 a 30 antes de Cristo. Ele escreveu o seguinte: quem chora e quem canta, as más fadas espanta. A palavra que ele usa para espantar é uma palavra que depois no latim significa assustar. Quer dizer, quem canta assusta até mesmo aquilo que lhe causava temor. Interessante. Mas a frase foi encurtada de alguma maneira, e acredita-se que foi na obra de Miguel Serveto, Dom Quixote, que popularizou a frase: quem canta sus males espanta. E a partir daí virou que a gente pratica e a gente diz. E não existe a menor dúvida de que a música, de que cantar faz bem, de que cantar mexe com a nossa disposição de espírito, não é verdade? Por exemplo, se você já assistiu o filme do Tubarão, qualquer versão do filme do Tubarão, você deve lembrar o poder da música, porque o filme do Tubarão não seria a mesma coisa se não tivesse aquela musiquinha. Antes do tubarão aparecer, você via a água, você via a perna da pessoa mexendo. Não é? Agora imagina você assistir a mesma cena, a perna da pessoa está embaixo d'água, o mar, você está vendo tudo ali e entra a galinha pintadinha. Exatamente. A sua atitude, o seu estado de espírito, ele muda com a música. Não é interessante isso? Aliás, médicos, terapeutas, psicólogos já chegaram a essa conclusão de que a música é um instrumento poderoso para mexer com o ânimo das pessoas. Hoje se fala muito de síndrome de burnout, que é alguém que, tomado por tanto estresse, se esgota, pois a música tem o poder de diminuir os níveis de estresse. E claro que a música ela tem o seu lugar, o seu estilo, o seu momento. Se você, por exemplo, for vender uma Ferrari vermelha, conversível, e colocar um cara com pinta de galã dirigindo, que tipo de música vai ter que tocar nesse comercial? Isso, exatamente, é essa aí. Agora, se eu estiver ouvindo Chitãozinho Chororó, eu tenho que estar em cima de um cavalo, um chapéu de palha na cabeça e um galho de mato na boca. Cada música descreve mais ou menos um estado de espírito. Não é de admirar que a Bíblia, a palavra de Deus, tenha muito a dizer a respeito de música. E, aliás, devote um livro inteiro, e se você considerar como um único livro, é o maior, o mais extenso livro da Bíblia, para falar de poesia e falar de música. Ou se você preferisse que a tradição rabínica e dividir em 5 livros, então a Bíblia teria 5 livros para tratar do assunto poesia e música. E você sabe de que livro eu estou falando? Você já leu esse livro? É o livro do Wayne. Já não leu o livro do Wayne? Já leu o livro do Wayne? Eu tenho certeza que você leu. Porque a palavra grega
utilizada para descrever o som do tanger de cordas, uém, 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 é salmo. E é por isso que você tem aí, da tradução Septuaginta grega, o livro que se chama... Isso aí, então vamos abrir o livro do Wayne, por favor. Livro dos Salmos. Nós não sabemos exatamente a razão porque o livro passou a ser dividido pelos rabinos em 5 volumes. Deduzimos que isso faça referência ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés. A dificuldade é que nós não conseguimos fazer casar, por exemplo, o primeiro livro dos Salmos com o livro do Gênesis, e o segundo livro dos Salmos com o livro de Êxodo. Parece não haver uma conexão de conteúdo entre eles. Talvez a razão seja para nos mostrar o seguinte: os salmos que falam de estado de espírito, que falam do coração das pessoas, apesar disso, ele deve passar por um filtro que é a lei de Deus, deve passar por um filtro que é a palavra de Deus. Não importa o que a gente esteja sentindo na Bíblia, nós não nos norteamos pelos nossos sentimentos, nós não nos norteamos pelas nossas emoções, pelo menos não deveríamos. Devemos nos nortear pelo que diz os princípios da lei de Deus. O livro de Salmos é tão interessante que o reformador Martinho Lutero, ele disse que ele é uma Bíblia dentro da Bíblia. E o teólogo liberal Leonardo Boff, que às vezes faz afirmações controvertidas a respeito da Bíblia, de Jesus e do Evangelho, recentemente numa entrevista, ele disse que quando ele lê os Salmos, ele vê a palavra de Deus. Veja como os Salmos são um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Em hebraico se chama Tehillim, que é louvores. Louvor significa bendizer a Deus. Cada um dos livros dos Salmos, depois de cada sessão, termina com um livro de louvor a Deus, ou com um salmo de louvor a Deus, bendizendo a Deus. O que a gente aprende com estes salmos? A gente aprende algumas coisas interessantes. Por exemplo, o salmo, ou os salmos, se você preferir, é o mais extenso, mas é o livro mais fácil de encontrar na Bíblia, não é? Por exemplo, se eu pedir para você abrir Naum, você vai falar, tem isso na Bíblia? Agora, se eu digo, abra por favor o livro de Salmos, está no meio, é difícil errar. O livro de Salmos não só é o mais fácil de encontrar, mas é o mais fácil das pessoas se relacionarem com ele. A maioria dos textos, especialmente do Antigo Testamento, para a gente entender alguma coisa, tem que explicar o pano de fundo histórico, a cultura, os aspectos lexicográficos. Mas quando você fala de Salmos, as pessoas se relacionam com ele diretamente, com uma facilidade tremenda. É tão grande a facilidade das pessoas se relacionarem com os Salmos, que até aquele seu amigo que não gosta de evangélico, não curte crente, não gosta da Bíblia, ele conhece o Salmo 23. E eu não duvido, se ele não tem escondido em algum lugar, como um patuá, um amuleto, o Salmo 91. Ele deve ter escondido em algum lugar. Ele pode ter entendido bem a mensagem. As pessoas conhecem os Salmos. O Salmo, pelo menos um dos mais antigos que a gente entende, é o Salmo 90, escrito por Moisés, 1450 anos antes de Jesus Cristo. E hoje, no século 21, alguém pode abrir naquele salmo e entender que aquele salmo está falando diretamente com ele. Como alguém disse, o salmo parece que tem o meu nome e o meu endereço. O reformador Calvino disse o seguinte a respeito do salmo: os salmos são como um espelho em que o crente vê e enxerga o seu próprio coração. Por que os salmos são assim? Porque, meus queridos, os salmos foram produzidos não para ficar nas mãos de intelectuais, não dos acadêmicos, dos sacerdotes, dos escribas ou dos fariseus. Os salmos são poesias e músicas
que foram produzidas, inspiradas por Deus, para estarem nas mãos das pessoas comuns como eu e você. Porque o Salmo, ele não fala à cabeça das pessoas, mas fala ao coração das pessoas. Ele fala de ira, ele fala de amor, ele fala de medo, ele fala de angústia, ele fala de alegria, ele fala de depressão, ele fala de redescoberta, ele fala de desânimo, ele fala de perseverança. E todos nós, em algum momento ou outro da vida, nós nos relacionamos diretamente com isso. E o salmista mostra uma espécie de caleidoscópio de emoções, em que cada momento uma nova forma surge. Daí nós encontramos salmos chamados de salmos de por favor, os salmos de petições a Deus, Deus por favor, e os salmos de gratidão, de agradecimento, muito obrigado, e os salmos de confissão e de arrependimento, e os salmos imprecatórios, aqueles que a gente está com tanta raiva de alguém que não sabe o que fazer, diz: Deus, se eu pudesse, eu apertava o pescoço dele, como eu não posso, o Senhor aperta por mim. São chamados salmos imprecatórios. Eles descrevem o nosso coração. Nos salmos e somente nos salmos, nós encontramos o ser humano dizendo a Deus tudo aquilo que alguém gostaria de dizer e às vezes não faz. Lá nos salmos, tudo é permitido de ser dito, de se desnudar na presença de Deus. Lá nos salmos, nós encontramos os salmos individuais, do eu, do meu. O Senhor é o meu pastor. Aquela relação com Deus que extrapola o ambiente grande, comunitário. É a caminhada sozinha, solitária, de quem consegue perceber a presença de Deus ali. Diz: o Senhor é meu pastor, mesmo na caminhada só. Mas nos Salmos nós também encontramos Deus como sendo o Deus de Israel, o Deus das nações, para nos ensinar que a nossa experiência com Deus não pode ser sempre individualista, porque senão ela se torna egoísta. Ela precisa ser altruísta também. Eu sei que Deus é meu Deus, mas Deus é o nosso Deus. Aí eu penso não só em mim, no meu umbigo, nas minhas necessidades, mas eu penso também nas suas necessidades. Eu penso também em você. Os salmos são canções de alegria, são aclamações a Deus, são lamentações. Eu gostaria de a gente pensar alguns, para a gente ver. Eu estou ministrando hoje o segundo livro dos Salmos, não vai dar para a gente ver todos eles, mas nós vamos pensar alguns, para a gente ter uma ideia do que é. Abra por favor no Salmo 66. Salmo 66, versículo 1 em diante. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: o título: ao mestre de canto, cântico salmo. A ideia aqui, o salmo que era para ser acompanhado com um instrumento de cordas. Agora note a primeira palavra: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus: que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Este é um salmo de aclamação a Deus. Bom, o que quer dizer um salmo de aclamação? Que cada salmo era escrito para acompanhar uma determinada melodia, para acompanhar um determinado estado de espírito. O salmo de aclamação é um salmo que descreve um brado de vitória, um brado de conquista. Nos dias de hoje é mais ou menos o que a gente vê em estádio de futebol. Desculpe usar uma linguagem tão pagã e profana para comparar, mas é o que a gente tem mais perto para imaginar. Por exemplo, se alguém vai no estádio de futebol e vê milhares de pessoas reunidas ali, e eles todos estão gritando juntos: ah, o Morumbi é nosso! O estádio treme. Você pode pôr do seu time, tudo bem. Quando você pregar, você fala do outro.
você ouve aquele som, aquilo é uma aclamação. Este salmo era um salmo que tinha essa natureza. A imagem que deve vir à mente é a seguinte: de milhares e milhares de pessoas peregrinando até Israel, até Jerusalém. E os peregrinos estão sobre as colinas, os peregrinos estão sobre os vales. Eles enfrentaram perigos, enfrentaram bandidos, enfrentaram riscos, enfrentaram dificuldades, triunfaram sobre todas essas coisas. O templo está empacotado de gente, milhares, em todos os lugares que você olha, você vê gente, adultos, crianças, jovens, adolescentes, e de repente esse povo todo se reúne em volta deste Salmo 66, e eles começam a aclamar o Senhor. Só para a gente sentir um pouquinho como seria a experiência, nós vamos testar o versículo 3, logo depois das palavras dizei a Deus. Nós vamos dar só a parte A. Vamos lá? 1, 2, 3. Que tremendo! Vocês estão uns judeus meio fracos. Aclamaram o Senhor. Olha, vou dizer aqui: tremendos são os teus feitos. Você então veio peregrinando, você venceu inimigos, bandidos, problemas, intempéries climáticas. Você tinha dúvidas se ia conseguir chegar em Jerusalém ou não ia. Você enfrentou tantas dificuldades, levaram o seu dinheiro e finalmente você vem caminhando por uma colina, avista Jerusalém, o templo, as pessoas estão reunidas, as crianças estão felizes nas campinas do Senhor, e agora você vai aclamar o Senhor e diz: esse lado de cá está mais animado, não achei para eles. E aí vocês também chegaram lá logo depois deles e que tremendos são os teus feitos. Isso é aclamar ao Senhor. Era uma mensagem vibrante de coragem e de triunfo. Amém? Esse é um salmo de aclamação. Mas os salmos, obviamente, não são feitos apenas de salmos de aclamação. Nós temos também aqueles salmos chamados salmos de lamento e de tristeza. Quer dizer, os salmos falam dos picos de alegria e de celebração, e os salmos falam dos vales de angústia, de depressão, de temor e de tristeza. Vamos comparar agora. Abra, por favor, no Salmo 42. Vamos ler o versículo 3. Agora, este é um salmo cuja melodia deveria ser conduzida em acorde menor, o andamento deveria ser lento, e as pessoas deveriam cantar mais ou menos uma melodia quase que fúnebre, com tristeza. Nós vamos pensar alguns versículos. Olha o versículo 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? 11. Porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. 43, capítulo 1. Salmo 43, meu versículo 5. Porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Perceberam a diferença do Salmo 66 para o Salmo 42 e 43? Já tinha gente chorando, só a gente lendo. E é exatamente isso. Porque o que os salmistas estão nos ensinando?
Os salmistas estão nos ensinando algo extremamente importante, que não se pode santificar um único tipo de sentimento quando se pensa na nossa relação com Deus. Tem gente que só acha que Deus está presente na vida quando eles estão alegres, quando tudo está indo bem, quando eles estão vibrando, quando o salmo é de aclamação. Agora Deus está na minha vida, tudo está indo bem, eu estou sentindo a presença de Deus. Verdade? Mas e quando tudo está indo mal? E quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria? E quando a sua família não vai bem? E quando o seu dinheiro está mal? E quando a sua saúde está ruim? Quer dizer que Deus não está com você? Quer dizer que Deus não mais se importa? Os salmistas nos mostram que nesse caleidoscópio de emoções que a gente tem, de picos e vales, seja no alto ou seja no mais profundo abismo, Deus está presente. Deus continua conosco quando estamos com a maior das euforias ou quando estamos com a mais profunda das depressões. Deus está presente. O salmista, ele reconhece Deus, ele vê Deus quando ele está irado. Ele fala: Deus, eu estou tão irado, mas eu estou te vendo aqui, Deus. Deus, eu estou tão angustiado porque eu pequei, me perdoe. Eu estou te vendo, Deus. Deus, eu estou tão depressivo, tão angustiado, que as únicas melodias que saem de dentro de mim são de tristeza. Mas eu estou te vendo aqui, Deus. Deus, eu estou tão eufórico, eu estou te vendo em todas as direções que Ele olha, de alto a baixo, de norte a sul, de leste a oeste. Ele vê Deus. É este o convite do salmista? Para mim e para você, de ver Deus não numa única experiência emocional, mas de ver Deus em todas as possibilidades da vida. Ver Deus quando nasce uma criança, ver Deus quando morre uma criança, ver Deus quando as bênçãos vêm ao nosso encontro e ver Deus quando as disciplinas vêm ao nosso encontro. Ver Deus na alegria, ver Deus na tristeza, ver Deus na saúde, ver Deus na doença, enxergar, perceber a Deus. Sei que um dia um garotinho estava saindo da escola dominical, do cursinho da igreja, e ele estava com a sua Bíblia na mão. E um homem cínico, vendo o menino muito empolgado com a igreja, chamou e falou: menino, vem aqui, eu te dou R$10 para você me mostrar onde é que Deus está. O menino, sem titubear, disse: moço, eu te pago 20 para você me mostrar onde Deus não está. Essa é a percepção de quem entende o que é salmodiar a Deus. Não importa o que eu estou enfrentando, Deus está presente. Numa época em que inclusive as igrejas evangélicas acreditam que o único sentimento aceitável é o sentimento de alegria, é preciso voltar os olhos aos Salmos e voltar a ler os Salmos e entender que a alegria não é o único sentimento sagrado. Às vezes a tristeza é importante na nossa vida também, para a gente poder colocar e ajustar algumas coisas no lugar certo. Eu gostaria de propor agora que a gente considerasse brevemente nos minutos que me restam o que a gente chama de forma do salmo. Todo salmo ele tem uma forma. Por exemplo, o salmo de lamento. Abre no salmo 44, por favor. O salmo 44. E essa é a estrutura básica que nós encontramos nos chamados salmos de lamento. Esse é um salmo que o título diz, o mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Dos versículos de 1 a 4, nós temos um clamor a Deus. Diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza.
Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Então primeiro ele faz um clamor a Deus, e ele descreve as coisas extraordinárias que Deus fez ao longo da história. Então ele dá um passo a mais, e ele vai descrever o problema que ele está vivenciando. Versículo 13 em diante. Agora ele descreve a situação dele. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Pões-no por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Agora veja a parte A do versículo 17. Tudo isto nos sobreveio. Tudo isto nos sobreveio. Está dizendo, Deus, aqui é a minha situação. Eu estou sendo humilhado. As pessoas estão zombando de mim, Deus. Primeiro ele clamou, Deus que fez todas essas coisas extraordinárias. Agora, Deus, está aqui a minha situação. Depois dele descrever isso, ele então faz uma petição a Deus. Versículo 23. Veja só. Desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre. É uma petição. Agora, olha que beleza o Salmo. Como o Salmo não é uma expressão, não é uma mensagem para a cabeça, mas para o coração. Muitos de nós que estamos aqui, dificilmente teríamos a coragem de, no meio de um problema, dizer, Deus, acorda, olha meu problema, Deus, acorda. Vem me ajudar, Deus. Mas no Salmo, isso é aceitável, porque é uma mensagem do coração. É por isso que é bom você ler o Salmo e ler em voz alta, porque tem coisa que você não vai conseguir destravar da garganta para dizer a Deus, mas o salmista disse por você, inspirado, então está tudo certo. Quando você chegar e está orando, você dizer, Deus, o Senhor não vai acordar para vir ao meu encontro? Aí o salmista te ajuda, diz, desperta, Senhor, desperta, Senhor. Então ele faz esse pedido. Mas dentro do salmo de lamento, ou de petição aqui no caso, ele também faz uma expressão, um voto de louvor a Deus, sempre. Versículo 8, diz assim, em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Veja, ele está se sentindo humilhado, ele viu o que Deus fez na história, ele faz um pedido incisivo em relação a Deus, mas ele louva a Deus. Essa é a forma. O Salmo de gratidão, eu vou em frente, daqui a pouco eu faço minhas últimas considerações. Salmo 66, vamos voltar lá. A gente já viu que o Salmo 66 começa com uma aclamação a Deus. Versículos 5 ao 7, com uma descrição de por que a gente aclama ao Senhor. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Aí dos versículos 13 em diante, ele faz um voto de louvor a Deus. Nós não vamos ver todos, mas vamos ver só o versículo 13. Entrarei na tua casa com holocaustos, quer dizer, com ofertas, pagar-te-ei os meus votos. Esse é um salmo de gratidão. Deus, eu quero te louvar, eu vou te louvar, eu fiz promessas que eu quero cumprir. Todos estes salmos têm uma forma, mas têm uma liberdade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte, um equilíbrio muito importante, que na vida você tem que seguir forma. Se você quer ser bem sucedido no seu trabalho, tem uma forma que precisa ser feita. Por exemplo, você precisa organizar as coisas do jeito que devem ser organizadas. Se um jovem, uma criança, quer ir bem numa prova, ele tem que estudar para a prova. Isso é uma forma. Se alguém quer aprender a tocar um instrumento, ele tem que treinar aquele instrumento. Isso é forma. Mas é forma no Salmo sem formalidade. Porque senão, se você só segue forma o tempo todo na vida, você cai em formalidade e perde o encanto da vida. Mas, por exemplo, no casamento, tem algumas formas, tem algumas regras que precisam ser seguidas. E do outro lado, você tem a liberdade. O salmista, ele não foi para uma escola para aprender as formas.
ele seguia as formas ao mesmo tempo que ele exercia a sua liberdade de descrever as belezas de Deus. Então ele tem liberdade sem anarquia, é o equilíbrio perfeito de ver Deus na ordem, na simetria, no que é organizado, mas de também ver Deus naquilo que é livre, que é solto. O equilíbrio, mais uma vez vendo Deus nas duas experiências. Ainda nos Salmos, nesses Salmos, ele fala de Deus, ele usa a palavra Elohim. Ele podia usar a palavra El, ele podia usar a palavra Elohá, que seria plural de Deus, mais dois, por exemplo. Mas ele usa Elohim, deuses, como se ele estivesse dizendo que Deus é tão grande, é tão majéstico, que ele usa esse plural majéstico, de dizer assim, ele é Deus. Nós que somos cristãos entendemos que ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós entendemos esta pluralidade, mas isso nos mostra de novo um equilíbrio importante, a transcendência de Deus. Como Deus é grande, como Deus é grande, como ele deve ser reverenciado por esse tamanho. Mas ele não é apenas Elohim, ele é também o Senhor, Yahvé, um Deus que tem nome. Quando tem nome, quer dizer que ele não é só transcendente, grande, imenso, mas ele é imanente, ele é próximo, ele é íntimo. Quando você olha nas circunstâncias da vida, Deus é maior que qualquer problema que você possa enfrentar. E quando você se sente só, você deve lembrar que Deus é imanente, ele é íntimo, ele é próximo. Um exemplo: se alguém vem aqui na igreja e não nos conhece, não me conhece, não conhece o deles, ele pode dizer: eu estive na sua igreja e ouvi o pastor. Você que já vem aqui vai perguntar: qual pastor você viu? Você viu o pastor alto e careca ou você viu o pastor baixo e cabeludo? Aí ele vai dizer: viu o pastor alto e careca. Você fala: pastor deles. Ele não é só o pastor, ele tem nome. Ele tem nome porque é um grau de proximidade. No Novo Testamento, Jesus é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é aquele que está à destra do Pai, ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas ele é Jesus, ele não é só o Cristo, ele é próximo. Perceberam? E nisso você vê Deus na transcendência e na imanência. Você vê Deus na forma e vê Deus na liberdade. Você vê Deus nos mais diversos sentimentos que você pode enfrentar na vida. E você chega à conclusão, nesses 150 salmos, nessas 150 poesias, nessas 150 canções, Deus está presente no mundo. O que você está passando? Que momento da sua vida você está vivendo? Qual é a situação em que você se encontra agora? Seja qual for, Deus, ele está presente. Eu gostaria de concluir com a história de um homem. Ele subiu num telhado para consertar umas telhas. Era um telhado muito grande e de repente ele começou a escorregar no telhado. Vivaldo sabe o que é isso, né, Vivaldo? Escorregar no telhado. Alguns sabem. Quem mais sabe o que é escorregar no telhado? Tem alguns que sabem. Quando ele começou a escorregar no telhado, a sensação é que ele estava escorregando em câmera lenta, devagar, devagar, mas não conseguia parar. Estava igual um gato tentando segurar, mas não conseguia. Então ele começou a orar enquanto ele escorregava: Deus, me livre, Deus, me ajude, me dá uma chance de sobreviver, Deus, a coisa está complicada, me ajude. E de repente a calça dele ficou presa num parafuso do telhado. Quando prendeu no parafuso, ele parou de escorregar. Ele disse: Deus, pode esquecer, eu já resolvi meu problema. O problema desse homem é que ele não está enxergando Deus nas pequenas coisas da vida, o parafuso. Mas quem conhece a Deus, vê a providência e a presença divina, ainda que sejam as pequenas coisas, como um parafuso que nos enrosca a calça. Como é que está a sua vida? Onde está você? Onde quer que você esteja, como quer que esteja a sua vida, Deus está presente. Vamos ficar em pé. O problema
não é ausência de vida. O problema é que a gente começa a desconsiderar a presença dele nas nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, eu quero te agradecer por cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. Eu quero te agradecer por tua santa presença e pela tua santa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque quando consideramos os salmos, nós aprendemos desse caleidoscópio de emoções, de tristeza, de alegria, de ira, de depressão, de perseverança. Em todas essas situações, Pai, o Senhor está presente conosco. Ajuda o seu povo que está aqui nessa noite a crer e confiar em Ti. Jesus prometeu que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. Nós queremos nesta noite confiar totalmente as nossas vidas em Ti. Senhor, há pessoas que estão aqui nessa noite que estão enfrentando angústias. Eu quero, Pai, colocar essas pessoas em Tuas mãos, para que eles possam, mesmo no lamento, mesmo na angústia, ver a Sua presença. Há outros, Senhor, que estão aqui e estão irados, eles se sentiram injustiçados, eles estão enfrentando problemas com adversários, demandas. Toma em Tuas mãos, Senhor, e ajuda nesse momento de ira e de dificuldade. E ainda outros, Pai, eles só conseguem Te perceber nos momentos de alegria. Que nessa noite eles possam se lembrar que o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre conosco. Mesmo nas pequenas coisas da vida, o Senhor está conosco. E é por isso, Pai, no nome de Jesus que nós oramos juntos, nós agradecemos. Amém, Senhor. Se você recebe a palavra de Deus nessa noite, diga amém. Olha, Deus abençoe muito você. Você tem uma semana incrível. Não posso dizer se vai ser uma semana de alegria, mas eu posso dizer que será uma semana incrível. Olhe, porque Deus estará com você sempre. Todo dia Ele vai estar com você lá. Então não desanime. Vá em frente, continue a sua caminhada. Não precisa ir embora correndo, tem um cafezinho gostoso, um chá. Eu preciso dar mais um recado aqui antes de encerrar, que é do acampamento dos adolescentes. Antes de você ir embora, envie seu filho lá para o acampamento de adolescente, vai ser uma bênção para ele. Procura a Rosana, você vai estar lá na central, Rosana? Rosana vai estar na central de informações, dê o seu nome, preencha lá o cadastro, envie o seu filho. Parece que estão precisando de doação ou de empréstimo de barraca. Se você tem, empresta uma barraca para eles irem lá. Que você tenha uma semana ótima em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Ótima semana em nome de Jesus.